Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Vamos fazer o nosso estudo, a nossa oração hoje com esse barulho da chuvinha. Aliás, um chuvão, né? Que já está chovendo há algum tempo, mas é muito reconfortador também esse barulhinho, né? Muito calmante, eu gosto. Bem, hoje eu quero trazer um texto para vocês. É o texto bem longo, mas eu vou pedir licença para poder fazer essa leitura, porque é uma das leituras mais lindas que eu já vi. E eu acho que é uma leitura em que a gente vai falar de amor, esse sentimento que nós estamos tão precisados de receber e de dar. Essa leitura, ela se encontra no livro O Espírito da Verdade. Diversos espíritos são os autores espirituais, e a psicografia a quatro mãos, de Chico Xavier e Valdo Vieira, é a lição número 78, Na Exaltação do Amor. Vamos, nesse momento, ao ouvir essa leitura, deixar que essa leitura possa acalentar os nossos corações e que seja um momento de fortalecimento, uma injeção de amorosidade no nosso eu, de força para a nossa alma, e que nós possamos ir juntos seguindo em frente. Na exaltação do amor. A folha ressequida que cai, anônima, do pedúnculo em que nasceu, é bem o símbolo do poder oculto de Deus na natureza. Poder que é força, vida e amor. Quem a recolheu? O sol? Não. O vento? Não. O homem? Não. A folha desceu por si mesma, segundo os ditames pré-estabelecidos pelas leis gerais do universo, para o seio fecundante da terra, que a transforma em um novo elemento no laboratório da incessante renovação. Assim também se movem as criaturas e os destinos. A folha cai, os mundos caminham, o homem evolve. Brilha o sol naturalmente, mantendo a família planetária nos domínios da casa cósmica. Avança o vento sem esforço, nutrindo a euforia das plantas. Em princípios de soberana espontaneidade, constrói o homem a própria existência. Saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Quem ama, espalha a felicidade. Siga, pois, o seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando em repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga sem destemor. Lembre-se de que na vanguarda há mais amplo local para a sua esperança. Busque ouvir a mensagem de amor onde passe. Estude amando. Responda aos imperativos da evolução, amando onde esteja. Satisfará em tudo a você mesmo, amando sempre. Na marcha ascendente para o reino divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências, que a eterna sabedoria, ainda por amor, traçou a grande viagem das almas para que o espírito humano não se perca. Antes de você,
o amor já era. Depois de você, o amor será. Isso porque o amor é Deus em tudo. Viva assim a vida, amando-a para estendê-la. Viver e amar. Amar e compreender. Compreender e viver abundantemente. Ângulos de uma verdade só, a vida eterna. No entanto, viver sem amar é respirar sem trabalho digno, é querer com exclusivismo estonteante, é contemplar situações e circunstâncias com apriorismos que geram enfermidades e morte. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que você não vive? Só vive realmente quem ama. Só ama, efetivamente, quem age para o bem de todos. Só age, sem dúvida, para o bem de todos, quem compreende que o amor é a base da própria vida. Fora dessa verdade, há também movimento e ação, mas movimento e ação de sombra que tornará fatalmente a luz em ciclos determinados de choro, provação. Nada novo, sempre a lei, que funciona compassiva, restituindo a cada sementeira a colheita certa. Comande a embarcação do seu destino e não atribua a outros os erros que as suas mãos venham a cometer. De você mesmo depende a própria viagem. Instrua a você, sem procurar encobrir, ante a própria consciência, as faltas que lhe arrojam a alma ao desencanto ou ao agravo das suas necessidades de espírito. Ainda que a noite lhe envolva o passo, alente no imo do ser o dia eterno da fé. Não se confie ao sabor da invigilância, para que a invigilância não lhe arraste à existência o sabor do sofrimento. Antes de nós, o universo já era o santuário da glória divina. Lembremo-nos, pois, de que Deus nos criou para acrescentar-lhe a grandeza. Não lhe diminuamos o esplendor, cultivando a treva. Enganaremos a forma, jamais enganaremos a vida que palpita triunfante em nós mesmos. Aprenda a buscar aquilo de que você carece no próprio aperfeiçoamento, antes que alguém lhe ensine o apreço da aflição. Busque o roteiro exato antes que os outros lhe ofereçam. Força é poder, ideia é força, mas só o amor condiciona o poder para a vitória da luz. Ame, caminhe e vença. Sorria para os lances mais difíceis da estrada e os panoramas próximos e remotos descerrar-se-ão sorrindo a sua alma. Não pare senão para refazer o fôlego atormentado. Mais além é a estrada do destino. Não escute o murmúrio das sombras, senão para socorrer as vítimas do mal, a fim de que os gemidos enganadores do nevoeiro não lhe anestesiem o seu impulso de elevação. A fraternidade é o anjo sentinela entre os pântanos da amargura. Cante o poema da caridade, seja onde for, e as criaturas irmãs responder-lhe-ão com estribilhos de amor. Guarde compaixão, e a paz ser-lhe-á doce prêmio. Exemplifique a fé que honra a inteligência, e o mundo abençoar-lhe-á todas as palavras. Amanheça cada dia no serviço que lhe compete,
e o dever retamente cumprido manterá você invariavelmente na manhã luminosa da vida. Antes de se amparar, ampare aqueles que há muito suspiram pela migalha do amparo. Antes da vossa vontade, a vontade do Senhor. Antes do bem para nós, o bem necessário para os outros. Seja para você a justiça que observa e corrige, e seja para o irmão da jornada a bondade que ajuda e que absolve sempre. Sobretudo, guarde uma certeza: o amor se emoldura na humildade que nunca fere. Coloque você em último lugar e a vida encarregar-se-á de sua própria defesa em qualquer parte. Mesmo com sacrifício, gritos de calúnia, renda diariamente o seu culto ao amor. O amor na própria vida brilhará em sua alma, convertendo-a em estrela para a glória sem fim. André Luiz Espírito. Realmente é um grande poema de exaltação ao amor, essa lição. O que a gente percebe dessa lição é que em todas as situações nós precisamos de exaltar o amor, acreditar que o amor é o principal elemento, é a liga que promove a verdadeira junção de todos nós. O amor é o combustível necessário para que nós possamos nos transportar pelas estradas da vida. E que isso não é fácil, porque aqui ele fala de renúncia, ele fala de olhar para o outro antes de olhar para nós. Ele fala do perdão, ele fala da tentativa de não nos sentirmos ofendidos quando magoados ou caluniados. Ele coloca o amor de mãos dadas com a compreensão, com a vontade de servir, com a prática da caridade, com a abnegação e com o olhar para aqueles que necessitam mais que nós. Ou seja, dessa lição fica que não é fácil a gente vivenciar o amor, mas esse é o único caminho que a gente tem para poder progredir. E nós estamos recebendo essa injeção porque muitas vezes nós nos sentimos perdidos, cansados, sem mesmo saber o que fazer, ou às vezes sem força para tomar as decisões. Nós muitas vezes nos incomodamos com os nossos irmãos, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, que não acordaram verdadeiramente para essa vivência de amor. Nós nos angustiamos quando a gente vê pessoas queridas cometendo erros. E a vida vai nos cobrando diariamente, através de lembranças do exercício de serviços, muitas vezes nada fáceis, que a gente precisa de buscar o amor. Às vezes, no momento de uma seca grande, nós precisamos de lançar aquele balde lá na cisterna, metros e metros e metros abaixo do solo, para encontrar a água pura e límpida. E com aquele esforço, ir puxando aquele balde com aquela água pura que vai saciar a nossa sede. Quando nós lembramos das palavras de Jesus, ele nunca disse que foi fácil. Quando a gente lembra da parábola do filho pródigo, aquele pai teve que passar por cima de muita coisa para correr ao encontro daquele filho que viraram-lhe as costas. Ele abre mão do orgulho, da vaidade, ele abre mão do que os outros naquela aldeia vão falar, e ele vai abraçar o filho pródigo que volta. Quando Jesus nos fala da parábola do bom samaritano, ele fala do amor que foi maior do que as convenções sociais, do que a separação de castas.
E o samaritano, que não era bem visto, foi aquele que curou as feridas, que levou o acidentado para uma taberna, né? Um lugar de recolher, de ajudar, um pequeno hotel, um abrigo. Quando ele aceita, no meio dos seus ajudantes, uma mulher que ganhava a vida com os serviços, dando prazer àqueles que procuravam, e torna a grande amiga, a escolhida para que ele mostre a sua ressurreição, é de amor que Jesus está falando. Jesus exalta o amor em todos os momentos da sua vida. E quando nós que estávamos lá, jogando pedras naquela cruz, colocando aquela coroa humilhante de espinhos, ferindo aquela testa, ele, no momento máximo de amor, ele roga e não pede diminuição para os seus sofrimentos. Ele pede: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E como é difícil para nós, pequeninos ainda, crianças, nessa trajetória da vida, como é difícil perdoar, como é difícil esquecer a ofensa, a calúnia, como é difícil ver um filho, um irmão no caminho das drogas, da violência, como é difícil carregar um filho morto nos braços, porque não teve um leito no hospital que talvez pudesse salvá-lo. Como é difícil trabalhar acima das forças e no final do mês não ter o necessário para comprar comida. Como é difícil para nós olharmos uma terra sofrida como a nossa África e vermos crianças morrendo de fome, quando tem tantos desperdícios na mesa. Como é difícil a gente estar em meio à corrupção. É complicado. É difícil a gente enxergar amor nessas equações. Então, precisamos de buscar o amor de Deus, nosso Pai, e enxergar com gratidão os mentores queridos que Ele envia para nos auxiliar e nos manter de pé, independente da nossa tão pouca força. Ele nos mantém de pé para que continuemos, que não desistamos. Precisamos enxergar o amor nas pessoas que estão fazendo aquele trabalho de beija-flor que busca a aguinha do rio para apagar o incêndio da floresta. Nós precisamos de voltar os nossos olhos para esses imensos beija-flores que fazem continuamente aquele trabalhinho de uma gotinha d'água no incêndio que corrói a floresta toda. Nós precisamos de enxergar o amor quando nós temos uma escuta amiga, quando nós oramos e nos fortalecemos, quando nós conseguimos, sem saber explicar como, sairmos do poço do desespero, da tristeza, da falta de esperança, da raiva, porque somos todos humanos e muitas vezes caímos, sim, nas tentações que moram dentro da gente. A tentação do orgulho, da vaidade, do medo, do desespero, da raiva, da culpa, da cólera, da ira. As tentações de ter sempre razão, a tentação do cansaço físico, do esgotamento emocional. Precisamos de nos perdoar e precisamos de seguir em frente, não desistir jamais. O próprio Cristo teve momentos que ele caiu com a cruz e ele precisou de ajuda para levantar. Então nós precisamos de aceitar essas ajudas que nos são ofertadas. As leituras,
as palestras, a escuta amiga, o trabalho dos profissionais que estão aí para nos ajudar. Nós precisamos acreditar que não merecemos ficar no chão, sobre a cruz pesada nos nossos ombros. Essa cruz, ela vem de acordo com a nossa capacidade. Um copo d'água, uma mão amiga, nos levanta novamente para seguirmos a nossa caminhada, como Jesus o fez. Ninguém, em nenhum instante, está abandonado. Todos temos recursos para buscar o apoio, o amparo desse Deus Pai de amor. Quantas vezes vimos as lágrimas de Jesus? Não porque ele duvidava do Pai, ele sofria por nós, que escolhíamos os caminhos do erro. Que os nossos mentores possam nos auxiliar para que a gente coloque o outro à frente do nosso desejo. Muitas vezes nós temos que abrir mão do descanso, abrir mão de conceitos, abrir mão de tantas coisas para podermos continuar na seara do bem. Porque o que fazemos não é nosso, é um trabalho de Jesus. Quando a gente leva uma cesta básica para alguém carente, esse é trabalho do Cristo. Estamos seguindo o seu exemplo. Estamos levando ali uma forma de caridade amorosa. Todos nós temos essa força interna porque somos todos filhos de Deus. E vamos conseguir reerguer juntos, unidos, pedindo ajuda quando não dermos conta, aceitando a ajuda oferecida, seja ela qual for. Não é demérito nenhum cairmos. Nós precisamos de levantar e de continuar a caminhada, porque o mundo está em plena evolução. A Terra passa por esse aprendizado. Feliz daquele que aproveita a oportunidade. Feliz daquele que está fazendo o máximo no seu lar e fora dele. Seja doando uma máscara, seja doando para que o outro compre um alimento, seja fazendo uma oração, seja tratando bem as pessoas ao seu redor, seja exercitando a paciência, tudo isso é caridade. Mas acima da caridade, talvez o nosso maior calo no pé seja a benevolência para com todos. Não é fácil. Não é fácil a gente envolver com amorosidade aqueles que não estão no caminho do bem. Aqueles que muitas vezes se colocam como obstáculos para que a gente possa continuar nessa caminhada. É nesse momento que nós temos que exaltar o amor, como nos lembra André Luiz com essa lição maravilhosa. E ele termina a lição dizendo: mesmo com sacrifício, sob chuvas de fel e gritos de calúnia, renda diariamente o seu culto ao amor. E o amor na própria vida brilhará em sua alma, convertendo-a em estrela para a glória sem fim. Rendamos culto ao amor. E quem é sinônimo de amor nas nossas vidas? Jesus, o Mestre querido. Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, de justiça. Que possamos, assim, refletirmos sobre o quanto precisamos, muitas das vezes, iniciar o nosso dia exaltando o amor, rendendo graças a Deus por mais um dia de vida.
e nos conscientizando das inúmeras coisas que recebemos como talentos de Deus para contornar as nossas próprias mazelas da alma, que ainda é pequenina e é criança nessa seara. Mas a lição nos traz a esperança de vencermos todas as adversidades. E é com essa esperança e exaltando o amor que nós vamos fazer a nossa prece agora. Jesus, Mestre amado, gratidão, gratidão por termos você conosco a cada instante das nossas vidas. Gratidão por permanecer juntinho de nós, mesmo quando não conseguimos sentir a sua presença, quando não conseguimos conectarmos à sua energia. Gratidão, Jesus, por não desistir da nossa casa, escola, terra, não desistir de nenhum de nós e estar ao nosso lado, nos abençoando, amparando, iluminando. Que esse seu amor possa nos envolver num abraço querido, revigorando as nossas energias e o nosso desejo de fazer a diferença com amorosidade, o nosso desejo de aprendermos a amar incondicionalmente, o nosso desejo de amar a todos, mesmo aqueles que nos prejudicam direto ou indiretamente, mesmo aqueles que se debatem, que nos ofendem, que nos caluniam ou que nos agridem. Que possamos ter a benevolência, sabendo que o Senhor envolve a todos nós no caminho do acerto ou do erro com seu amor. A escolha é sempre nossa. Que possamos sempre escolher retomar o caminho do bem. Dai-nos força, Jesus, quando sentirmos a cruz pesada. Permita-nos receber da fonte de energia fecunda e infinita de Deus, nosso Pai, a energia necessária para levantarmos e continuarmos na sua seara. Não nos permita, Jesus, desistir. Envie o teu anjo, amigo protetor, envie o mentor querido que se aproxima e nos intui e nos dá força para continuarmos adiante. Que nesse dia de hoje possamos sentir as nossas energias renovadas, neste grupo de união, de amor, nesse grupo que se dispõe a orar por todos aqueles que sofrem. E por eles pedimos, Jesus, ampara a todos que se sentem sozinhos e sem forças de continuar. Ampara a todos que têm a dor da doença física e emocional, desgastando o corpo, a mente e o espírito. Ampara a todos, Jesus, os profissionais que estão redobrando o tempo de atendimentos, de trabalho, neste momento que vivenciamos. Ampara a todos que estão dando o seu melhor, gastando mais energia ainda, e que todos possam ter essa fonte de energia envolvendo a todos, dando a força necessária para continuarmos. Que tenhamos, Jesus, a alegria de estarmos vivos, encarnados, a alegria de mais uma oportunidade que temos de aprender os seus ensinamentos. Envolva os nossos familiares, os nossos amigos, envolva todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados neste mundo terra. E que possamos, Jesus, ao sairmos fortalecidos, sentirmos a alegria profunda de aprendermos a amar, a alegria profunda das experiências de amor que vivenciarmos, levando o amor ao próximo e recebendo do outro tantas formas amorosas
de gentileza, de amorosidade, de carinho. Graças damos, Jesus, por este momento de oração. Que essas correntes, esses sentimentos de amor, de união, possam envolver a todos aqueles que necessitam nesse instante. Somos um pequeno vagalume em meio à escuridão, mas acreditamos que a luz se expande e que em breve habitaremos um mundo de regeneração, onde o amor será exaltado, onde o amor imperará em todos os instantes. Abençoa-nos hoje e sempre, Jesus amado. E com esta prece finalizamos dizendo graças a Deus. Graças a Maria, graças a Jesus. Graças aos bons espíritos, que assim seja. Meus irmãos, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pelo carinho no chat. Obrigada por estarem juntos, porque diante de todas as dificuldades é muito bom contar com cada um de vocês. É muito bom saber que estão aqui, todos unidos. E um pequenino daqui com um pequenino dali, somado, dá um maior. Então somos maiores quando estamos unidos. Não desistamos. Esperemos do alto todas as bênçãos e que possamos abraçar e trocar as energias daqueles que se aproximam de nós. Acreditemos que os nossos amigos espirituais estão sempre conosco, nos ajudando a virar a página, a seguir em frente, porque nós temos essa tarefa que não é nossa, que é do Cristo, assumida por nós antes da encarnação. Então, vibremos confiança, vibremos alegria, vibremos gratidão, amor por todos que nos cercam, pelo nosso próximo. Muita gratidão. Que Deus abençoe a cada um de vocês, nos abençoando a noite de descanso, o nosso sono. Que a nossa sexta-feira seja maravilhosa, abençoada, e que possamos, assim, estarmos unidos amanhã, às 18 horas. Fiquemos com Deus. Deus nos abençoe. Até lá!